aniversário do Fefs. Já mandei uns parabéns pra ele lá. É para começar? Sim. Vamos lá. Inesquecível advertência. Que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus, João 21:22. Viste sim as desilusões com que não contávamos. Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa enovelaram-se dos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade, renderam-se a desveladas mentiras. Irmãos que nos prometeram fidelidade e quebrantaram, deixaram-nos a sós na primeira dificuldade. Parentes que nos deviam proteção e respeito, bandearam-se para campos de sombra e vício, hostilizando-nos o ideal. E multiplicaram-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. Converteram-se estímulos em sarcasmos. Quem nos deve esperança fornece negação. Quem ontem nos ajudava, hoje nos desajuda. Mãos que nos atiravam flores de aplausos fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Sozinhos, sim, muita vez encontrar-nos-emos deste modo, entre a expectativa e a solidão. Nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemo-nos a inesquecível advertência do Senhor. Que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus, mestre querido, amigo de todas as horas, agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita de mais uma noite de estudo, pela escolha de estarmos junto de Ti, escolhendo a melhor parte, que é nos melhorarmos a cada dia, nos esforçarmos para sempre fazermos o melhor. Abençoe-nos, mestre querido, esteja presente em nossos corações, em nossas casas, nos ajudando a enfrentarmos as dificuldades do dia, os desafios de cada dia e vencermos cada um sendo sempre melhores a cada dia. Agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade e pedimos que esteja sempre conosco, a todo momento, abençoando-nos, como os nossos familiares também, aqueles amigos que não puderam estar hoje conosco, que estão viajando. Esteja, Senhor, com eles também, bem pertinho, acompanhando em todos os passos e movimentos. Obrigada mais uma vez, e seja por nós hoje, agora e sempre. Que assim seja. Sim, seja. Muito bem, gente. A todos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo. Estamos aí na segunda carta aos Coríntios. E segundo a minha marcação aqui, vamos entrar no capítulo 8. Positivo operante. Deixa eu posicionar aqui, acho que está certo aqui. Espera aí. Uma configuração aqui na gravação. Rapidinho. Voltou. Beleza. Ok, gente. É 8.1, né? Positivo, 8.1. Positivo. Obrigado. Na verdade, você já deu uma palhinha semana passada, mas a gente sempre volta, né? Isso, mas faltou o Emmanuel, né?
Faltou. Isso, faltou o Emmanuel. Então a gente vai só contextualizar, para a gente pega o Emmanuel e segue em frente. Então aqui na Bíblia de Jerusalém está ao subtítulo da organização da coleta, né? A gente até comentou que ele fez isso para a igreja de Roma também, na carta aos Romanos também colocou aquilo ali, inclusive até alguns termos parecidos, né? Aqui no versículo 1 que ele fala: irmãos, nós vos damos a conhecer a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Alguém por acaso pesquisou quais são as igrejas da Macedônia? Dever de casa que pegou aqui. Eu vou ver qual que é a igreja da Macedônia. Vamos ver. Que legal. Tem 3 igrejas na Macedônia aqui. Descobri por mim mesmo. Hein? Marília. Não? É igual aqueles estudantes escondendo. É isso, vai escondendo assim, ó, vai escondendo, né? Igrejas da Macedônia, gente. Tem 3 igrejas na Macedônia. Aparecem lá em Paulo Estevam. Tem a Filipos, a Tessalônica e tem a Bereia. São 3 igrejas da Macedônia, né? Da região da Macedônia. O interessante é que quando a gente fala de Macedônia, a gente tem essas 3 igrejas, né? Filipos, eu falei, Filipos, Bereia e Tessalônica. Mas quando a gente estuda a carta aos Gálatas, a gente não tem as igrejas muito bem definidas, porque a Galácia era uma região, né? Mas isso a gente vai ver lá. Então, assim, só para vocês colocarem aí essas 3 igrejas, né? A Filipos, Bereia e Tessalônica, que concedeu a essas igrejas, né? Ou seja, Paulo está destacando aqui a generosidade das igrejas da Macedônia, tá? E ele fala aqui que como se fosse assim, não é meu fruto, tá? É fruto da virtude deles que veio de Deus. Gente, eu peguei hoje para reler esse trecho aqui, acho que eu já reli algumas vezes. E aí me tirou assim, como que Paulo está fazendo uma solicitação de coleta sem pedir. Sem pedir assim, gente, vamos organizar aí umas coletinhas, tá? A igreja aqui está precisando. Olha como que Paulo está costurando essa coleta deles assim, mas bem sutilmente ele coloca um exemplo, ele fala de Deus, ele fala de Jesus, ele está fazendo uma costura aqui, para quê? Para quando a gente botar a mão na consciência e falar assim, nossa, eu tenho que dar mesmo. Ele fez um pedido aqui muito bonito. Então, olha só o que ele fala, dando a conhecer a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ou seja, é o que eu estou falando, não é virtude dele, Paulo. É virtude de Deus que concedeu às igrejas da Macedônia. Né? Ou seja, Deus operou neles e eles, né, pela generosidade, pelo coração deles, eles fizeram essa doação. Então, esse é o tom que Paulo está fazendo nessa solicitação de coleta. Né? É o tom. Qual que é o tom que ele vai dar assim? Que a verdadeira doação, ela vem de Deus através do doador. O doador opera como se fosse vamos dizer assim, uma graça divina e ele doa. Vamos resumir isso? A verdadeira doação, ela vem do coração. É isso que Paulo vai mexer aqui. É isso que Paulo vai trabalhar aqui. E assim, de uma maneira muito poética, de uma maneira muito amistosa, sem agressividade, sem pequenez, sabe? Uma coisa realmente para a gente aprender. Conforme eu falei, nós temos o Emmanuel, tá? Palavras de Vida Eterna, mensagem 180, chamada Deus te abençoa, não é? Sumiu minha tela aqui, peraí. É esse mesmo, gente? Isso. É uma mensagem Deus te abençoe. um pouco grandinha, tá?
É, é uma mensagem grande, mas bem motivadora, tá? O que eu notei aqui nessa mensagem de Emmanuel? É tipo um processo evolutivo. Deus te abençoa, Deus abençoa na pequenez, mas nós seremos recompensados dentro do gesto que nós fazemos. Alguém gostaria de destacar algo da mensagem que tocou o coração? Então, quando ele fala aí, afirma-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Quando você está sem ânimo, cansado, desiludido, você precisa fazer um esforço que no Evangelho segundo o Espiritismo fala, mentira, no Livro dos Espíritos fala que é um esforço bem pequeno, e reagir a esse estado de espírito, de desânimo. Se você fizer um pequeno esforço, você consegue. Você reage porque Deus te propicia coragem. Se você demonstrar essa vontade, né? Se você fizer esse pequeno esforço, Deus te propicia coragem para que o ânimo volte, né? Para que essa falta de vontade permaneça, né? É o que a gente fala, né? A gente dá um passo em direção a Deus, Deus dá 10 passos em nossa direção, né? Se ninguém tiver nada para comentar, eu fui lá no último parágrafo, que eu achei belíssimo, quando ele fala: convivemos, sem dúvida, com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício pela felicidade dos semelhantes. Mas Deus, que abençoa o rio capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede de uma rosa. Olha que comparação maravilhosa, gente. Poético, né? Emmanuel para falar uma coisa dessa. Quer dizer, Deus abençoa aquele que faz muito, aquele que trabalha muito, aquele que aparece muito, que faz grandes obras, mas abençoa também aquele que age de forma mais simples, que ajuda no que ele pode, no que ele consegue. É o óbolo da viúva. Então, eu achei belíssimo esse último parágrafo. Perfeito isso aí. Muito bonito. E ele não é o último, não. Tem mais ali atrás, olha lá. Se erros e desacertos nos marcaram a Eu estrada acho que ele era o último, não li o resto. até ontem, voltemos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoas acusações do caminho. Ela é grande, a mensagem. Sim. E é isso mesmo. Essa parte que a Jane destacou, eu havia acabado de ler aqui, quando ele fala que o orvalho que ameniza a sede da rosa. É lindíssimo. E aí, mais poema atrás, ele fala: o homem às vezes passa enojado à frente do charco, sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. Abençoa a todos, é igual que ele colocou ali. Todos. Né? A tudo e a todos. E aí, agora o último parágrafo: em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. Porque às vezes a gente se considera tão pequeno, tão insignificante, que a gente acha que Deus esqueceu da gente. Que tudo de ruim acontece comigo, eu não consigo nada, não sei o quê. Então, essa não é uma realidade. Deus está vendo tudo que você está passando, tudo que você está sofrendo. Até as dores, né, o Jane? Ela, estudando aprofundadamente, ela é uma bênção. Sim. Ela é uma bênção, né? Para todos os envolvidos, né? Degrau para a sua evolução. Exatamente. Se você souber passar bem por ela. Né? O bem e o mal sofrer. Lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Ótimo, excelente. Isso mesmo. Voltamos aqui, então, depois dessa belíssima mensagem de Emmanuel no versículo 1 do capítulo 8. Ele continua aqui, ó. Em meio às múltiplas tribulações
que as puseram à prova, sua copiosa alegria e sua pobreza extrema transbordaram em tesouros de liberalidade. Olha só, gente. Ele está falando até da pobreza que o povo da Macedônia tinha. Né? E mesmo assim eles ajudaram. Exatamente, mesmo assim eles ajudaram. E observe que assim, aqui a gente está descobrindo que a Macedônia não era um terreno tão rico igual Roma, tão suntuoso igual Roma. Era uma comunidade um pouco mais amena, razoável ali. E mesmo assim, eles doaram. Né? E em outras bíblias que eu observei, em vez de tesouros de liberalidade, ele coloca tesouros de generosidade. Fica até mais bonito. Né? Fica até mais bonito perceber. Né? Então, sim, apesar das tribulações dos macedônios, eles foram generosos. Né? Talvez, assim, colocando a capacidade que eles tinham. Talvez não em grande soma de dinheiro, né? Porque aqui, a gente estudando o perfil de Paulo, Paulo nunca falaria a quantidade, os valores que foram colocados, nunca. Tá vendo? Paulo não fala isso. Então, sim, o que mais marcou o Paulo talvez não fosse a quantidade, o valor, mas o espírito de generosidade. O ato em si, né? O ato pelas tribulações que eles estavam passando, e mesmo assim eles se despenderam de um dinheiro, de algum valor, de alguma coisa para poder ajudar. Né? Então, sim, quando em outras bíblias está a generosidade, fica até melhor de entender aqui. Né? Então, sim, não é só a forma material, mas o desprendimento também, que é uma forma espiritual. Né? Uma forma de paz. Né? Então, sim, Paulo está escrevendo para a comunidade de Corinto e está falando da igreja da Macedônia, das igrejas da Macedônia. Então, o que Paulo está falando? Paulo está falando, está ressaltando as qualidades deles. Paulo não está falando assim, gente, vamos botar a mão no bolso aí. Vocês têm terreno, vocês são suntuosos, né? A passagem de vocês aí é de mármore, né? É tudo. Não. Paulo está falando das qualidades do pessoal da Macedônia. E colocando a mensagem, né, nesse versículo também, diante dessa ação deles, Deus te abençoa. Deus te abençoa. Deus te abençoa. E esse pessoal da igreja da Macedônia, mesmo passando por muitas dificuldades, atribulações, eles demonstram com alegria e generosidade. E isso eles conseguem fazer o quê? Demonstrar o amor ao próximo, que é o que o Paulo tanto quer ensinar, né? O amor ao próximo. E aí tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa direita, a verdadeira esmola é a que dá com discrição, sem ostentação e com amor. Né? Isso aí. Então, assim, por isso que eu estou falando da beleza, como Paulo está colocando esse pedido, que ele ressalta a qualidade de um povo que está sob tribulação. Né? Ou seja, ele está colocando as diferenças deles, mas a diferença na qualidade. Não é uma diferença vergonhosa, não é uma diferença indicativa de algo pejorativo. Né? E, ademais, é bom a gente sempre fazer uma referência e botar um asterisco, que essa igreja, a de Corinto, é onde Paulo fundou. Vamos dizer assim, era uma igreja do coração. Era uma igreja do coração dele.
e aonde prosperaram as vozes diretas, as comunicações, as profecias, o dom de línguas, aquilo tudo lá, que a gente lembra do capítulo 11 e 12 lá, da primeira carta aos Coríntios, aquela beleza daquela poesia toda lá, ainda que eu falasse a língua dos homens, é de Corinto, é a igreja de Corinto. Ou seja, então assim, a gente pode, né, colocar a mão na consciência e verificar o quanto que nós podemos doar. E aí ele continua no versículo 3. Dou testemunho de que, segundo os seus meios e para além dos seus meios, com toda espontaneidade e com viva insistência nos rogaram a graça de tomar parte nesse serviço em proveito dos santos. Gente, olha aqui. A igreja da Macedônia, os macedônios, haviam contribuído além de seus meios e capacidades. Ou seja, Paulo está enfatizando assim o poder que eles tiveram de ir além. Desprendimento, né? A consciência de fraternidade que eles tiveram. Uhum. E é surpreendente, porque ele coloca aqui, né? Eu dou testemunho os seus meios e para além dos seus meios, acima do seu poder, né? Na minha fala tem sido voluntários. Voluntários, isso. Em outras traduções é voluntariamente. Né? Isso. Então, e nos remete também ao óbolo da viúva, né? Que deu também o que ela não tinha, né? Uhum. Né? Deu o pouco, mas que uma grandeza imensa. Então, assim, quem sabe do sofrimento é quem está no sofrimento. Ou quem sentiu o sofrimento, ou quem sente o sofrimento. Então, quando Paulo faz uma solicitação para a comunidade da Macedônia, para os pobres e santos lá de Jerusalém, eles, pelo motivo que eles passam, eles conhecem como que é sofrer. Por isso, eles têm muito mais espontaneidade, são mais voluntários na doação, são mais generosos, né? Conforme... De novo, que eu já falei, essa generosidade é uma forma de expressar a fé, de expressar o amor ao próximo. Né? Inclusive, é um dos exemplos que quem quiser fazer estudo e tal aí, da questão 866 lá, 866, né? O BIP, benevolência, indulgência e perdão. É 866, né? Às vezes eu confundo que é 886, mas acho que é 866. Aqui é a benevolência. Como que pode entender a caridade que Jesus colocou? Aqui está a benevolência com o próximo. A questão é 886. Aí, 886, viu? Eu fico 866, 886, 886. Tem que fazer meu mapa mental aí de novo. Então aqui é a benevolência. É a caridade que Jesus colocou. Tá aqui. Né? E aqui no versículo 4, ele coloca, né? E com viva insistência nos rogaram a graça de tomar parte, ou seja, eles quiseram. Eles tinham ansiedade para contribuir. Né? Eles verificaram aquilo ali como se fosse um privilégio, uma oportunidade de contribuição. Né? Então, assim, para eles foi um privilégio estar participando desse movimento de doar. É um favor. Fala assim, nossa, eu que estou fazendo um favor. Não é você que está fazendo um favor de levar, não. Eu que estou fazendo um favor de doar. Né? Para eles, isso, vamos dizer assim, é uma graça. É uma oportunidade, é uma bênção, igual a gente colocou na mensagem do Emmanuel aí. Fazendo uma pequena comparação com a reunião mediúnica, muitos de nós vamos para a reunião mediúnica achando que nós estamos indo ajudar, vamos lá ajudar, né? Esclarecer os espíritos, receber os espíritos. E, na verdade, nós é que estamos tendo o privilégio de ajudar. Né? Em toda tarefa espírita, não é só em reunião mediúnica. Quando você vai nas conce, quando você vai na ronda, é um privilégio você estar do lado que pode ajudar, que ainda, né, tem essa capacidade para ajudar.
E essa última palavra santos aí, lembrando, porque eu perguntei uma vez, você que falou comigo, quando ele se refere à assistência aos santos, né? Uhum. Cadê? Assistência aos santos. Os santos aí, no caso, são os membros da comunidade, né? De Os membros da Jerusalém. igreja. Os pobres de Jerusalém. É, nesse sentido, sim. Tá? E o versículo 5, gente, ele é um versículo chave. Olha só, ultrapassando mesmo as nossas esperanças. Deram-se primeiramente ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Né? Por que é um versículo chave? Porque ele está falando aqui que ultrapassou as esperanças, ultrapassou as nossas expectativas. Eu tinha esperança de receber X. Nossa, mas eu recebi 2X. Eles fizeram mais do que esperavam. Né? Por isso que eu estou falando, o testemunho que Paulo está dando aqui foi a intensidade da dedicação deles. Isso que surpreendeu Paulo. Isso que surpreendeu ele aí. Né? Olha só, deram-se primeiro ao Senhor e depois a nós. Né? Ou seja, eles não apenas superaram a expectativa de Paulo em termos de material, de doação, né? Mas deram de si mesmos. Esse é o Senhor. A expectativa que ele está colocando aqui. Deram-se primeiro ao Senhor. Eles se doaram. Eles se colocaram na prontidão. Não é uma doação, aqui pelo menos eu vejo isso no dizer de Paulo, que não é aquela doação troca. Nossa, eu vou doar, mas eu sei que depois eu vou receber. Eu vou doar, mas eu sei que depois alguma coisa vai acontecer, eu vou exigir. Eu falei assim, olha, eu doei, tá? Aqui, pelo olhar de Paulo, pelas palavras de Paulo, é o doar de si mesmo. Eu doei algum material, mas foi com tamanha espontaneidade que a carga de energia que estava naquela doação está levando coisa minha. E coisa boa. Bem diferente do Templo de Jerusalém, né? Muito diferente. Muito diferente. Então, a primeira doação que eles estão colocando aqui, que ele falou que primeiramente foi o Senhor, foi fazer a vontade de Deus. Que é dar oportunidade e aproveitar a oportunidade. É estar em paz com a consciência. Eles se entregaram completamente a Deus primeiro, antes de se entregar à causa, né? Ou seja, veio realmente de dentro para fora. Igual a Marília puxou aí, né, que o óbolo da viúva, né, que Jesus observou lá com os apóstolos, estava lá no templo de Jerusalém, no gasofilácio, né, e existe lá o irmão X conta a história, pontos e contos, que eles estão lá verificando, e acontece o episódio da viúva, coloca ali, Pedro pergunta, realmente ela doou, mas ele observa que existe uma pessoa, que existe uma pobre mulher lá varrendo o templo, limpando o templo. Né? E aí Jesus observa aquilo ali e demonstra para os apóstolos que a maior doação não foi tão a viúva humilde que estava aquela ali, porque ela se desfez de um pão de um momento. Mas aquela mulher que está suando, que está dobrada de trabalho ali, que ela é frágil, essa está fornecendo o que é de si, do seu próprio suor, para o templo de Jerusalém. Ela está doando de si para o templo de Jerusalém. Aí fala assim, essa que é a maior benfeitora. Então existe um asterisco aí no episódio do óbolo da viúva. Né? O Evangelho nos conta aquilo ali, ok, e o Humberto de Campos vai completar com essa mulher que estava limpando o templo ali, que estava doando o seu suor, estava se doando no trabalho voluntário ao templo de Jerusalém. Né? Então, e como a Jane mencionou aí o Evangelho segundo o Espiritismo também, o capítulo foi o quê? O 18? 8,5. Ah? Não, você mencionou o Evangelho segundo o Espiritismo, não foi?
Não foi o capítulo 18? Mas eu não lembro, mas eu já mencionei alguns. 13. 13. Foi Vai 13. E 13, é. E esse capítulo. Da mão, não sabeis a vossa mão esquerda. É o 13. É o 13. 5, quando falo da caridade. A verdadeira Inclusive, caridade, o óbolo da viúva é nesse capítulo também. Sim. É. Sim, tá anotado aqui. Mas tá anotado aqui também pra gente puxar. Vai que um dia vocês vão fazer um estudo desse capítulo 8 para alguém, você puxa o capítulo 15 também, que é fora da caridade na salvação. Tá lá. E dentro desse capítulo, o item 6, ele está falando da primeira epístola aos Coríntios, né? Que se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem a caridade eu nada seria. Tá lá. Então, assim, ele fala as 3 virtudes: fé, esperança e caridade. E a mais bonita de todas é a caridade. Então, vale colocar isso aí também. e já que nós estamos falando de obra básica, no Livro dos Espíritos, no 633, o homem pode ser mais feliz na terra pelo bem que faz aos outros? Sem dúvida, porque a felicidade é consequência da prática do bem. E ainda mais, ao ajudar os outros, ele também está ajudando a si mesmo. Como que é essa questão? 633. 633. Ok, essa aqui eu não tinha pego, não. Bom, continuamos aqui, o versículo 6. Por isso, insistimos junto a Tito, para que leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade, como já tinha começado. Então, Tito, ele tinha recebido a difícil incumbência de levar a tal da carta. Né? Já tinha participado desse momento tenso ali da história lá. Mas aqui ele está, né, regozijando com o Tito. Então o Tito é responsável também por essa coleta. Né? Porque ele colocou aqui, já tinha começado. Né? Então digo que Tito já fizera algo com relação a isso aí. Né? Algo com relação à coleta também. Né? Como portador da epístola severa, né? Imagina Tito, levando a epístola severa, depois chegando lá, gente, vamos fazer uma coleta aqui para vocês. Imagina o Tito, jovem, né? Quase sem barba nenhuma, chegou, não, gente, eu trouxe aqui um pedido de Paulo, mas o pedido de Paulo aqui é para pegar uma coletinha com vocês, mas assim, dou o que o coração de vocês quiser, tá? Bem assim. Mas graças a Deus, assim, Tito obteve sucesso nas duas ali, né? Então Mas o bonito de Paulo é que ele nem faz uma comparação, né, entre Corinto e a Macedônia. Ele usa a pedagogia do exemplo. Sim. Eles fizeram assim, foram felizes. Positivo. Um jeitinho bem fácil. É isso, Joelma, que eu reparei quando eu peguei. Você vê como que um texto desse, de Paulo, do Novo Testamento, a gente não pode ler uma vez só. A gente lê uma para tirar uma casca. Lê a segunda para tirar a casca do outro olho. Lê a terceira, a gente começa a entender. Porque assim, eu já li isso aqui algumas vezes. Hoje eu peguei para refazer o estudo. Eu falei assim, nossa, mas isso aqui é uma poesia de doação. E eu não tinha percebido isso. Né? Igual o Joelma está falando, ele não está fazendo uma comparação que está denigrindo a imagem dos coríntios. Mas ele está exaltando as qualidades que os macedônios tiveram na doação, da oferta ali, da oportunidade. Então observa como que você recebe um pedido desse e como que você não doa. Se ele está tirando a consciência, como que você não doa, gente? Né? É um pedido de coração para coração. É um pedido de coração para coração. Né? Então, sim, aqui, né, ele ainda coloca o Tito participante desse movimento, né? Que é como se fosse que assim, todo mérito é Tito, tá? Todo mérito é Tito, ele levou a carta aí, ele já estava participando da coleta aí, ele trouxe, ele está colocando todo o mérito para o Tito. Todo ele.
olha só o próximo versículo, o 7. Olha só. Visto que todos têm em abundância. Aí você vai falar assim, em abundância ele vai falar da casa, da carruagem, da roupa. Não. Tudo tem em abundância. O quê? Fé, eloquência, ciência, toda espécie de zelo e caridade que vos inspiramos. Ele nem de coisas materiais ele está falando. São os bens espirituais. Está falando de bens espirituais. Você pega assim, tudo tem abundância. Claro, eu tenho uma casa, tenho uma mansão, tenho um sítio, não. Ele está falando aqui, e ele ainda está citando assim, isso aqui é um amor, cara. Fé, eloquência, ciência, ou seja, capacidade de discernir. Toda espécie de zelo e caridade que vos inspiram. Ou seja, se você pegar em Romanos ali, ele fez quase a mesma coisa. O que Paulo... Oi. Essa fala dele aqui no 7 me pareceu assim, pedagogia pura. Porque ele pegou toda essa parte ali, né, do 1 até o 6, colocando para ele as dificuldades todas, né, que o pessoal da Macedônia vivia, e tudo mais, e mesmo com toda essa dificuldade poeticamente ditada por ele nesses versículos, eles doaram muito mais. E ele colocou ali Deus vivo nas atitudes dessas pessoas, tá? E aí ele virou a moeda de uma forma brilhante, porque ele falou, vocês têm tudo isso, a fé, a eloquência, a ciência, toda espécie de zelo, e parou. Porque a caridade foi ele quem inspirou com a fala dele dos primeiros versículos. A caridade que vos inspiramos. Ou seja, a caridade está lá. Está lá, que precisa ser trabalhada. Exatamente, a caridade é o que a Macedônia está fazendo. Vocês têm tudo aqui. E eu estou inspirando a vocês, através das atitudes deles, o que é a caridade que vocês precisam estar fazendo. Que precisam exercer, precisam fortalecer. Não é isso? É isso mesmo. E olha que bonito. Ele não está mencionando os macedônios para exercer pressão. Se bem que nossa mentalidade do século XXI, a gente pode falar assim, ele está pressionando. Não, o Paulo quer mostrar o quanto que é genuíno o amor de se doar. Ele está tentando mostrar isso, a qualidade de como que o amor, de como que a caridade, ela tem que ser também um autossacrifício. Ela tem que ser genuína, ela tem que ser honesta. Ela tem que vir de dentro. Ele não está colocando os macedônios aqui, está mencionando Macedônia aqui, e aí, poxa, a gente vai ficar para trás? Não, ele está exaltando exatamente o que a Lu falou, uma qualidade que eles têm, que é genuína, que eu vi neles, que é a caridade. Aprenda com eles, é isso, vamos fortalecer. Então, isso aqui é um pedido motivacional. Olha só, Paulo... É o próximo versículo. Não. Só para completar. Paulo não está mandando. Paulo não está mandando. Não está mandando. Paulo não está impondo. Não está impondo. Ele não está impondo nenhuma coleta. Ele não está mandando ninguém passar a botar o dinheiro na sacolinha. Ele quer, o que Paulo quer? Eu quero que a sua doação, preste atenção, eu quero que a sua doação, ela seja de coração. Ele está demonstrando, que me passou agora, assim, a diferença, que não é só o dinheiro, né? Que a diferença da caridade material, mas o que eles podem fazer é a caridade espiritual, né? Por isso, gente, isso é muito bonito. Por quê? O que está por trás disso aqui é Jesus. E Jesus, ele nunca quis a sua presença física ali.
Ele quis sempre o seu coração, o seu espírito, porque a presença física Judas tinha. Judas estava do lado do homem e recolhia a bolsa. E era o contábil do círculo apostólico. Então, Jesus ele nunca quis estar ali fisicamente. Ele quer que você fique ali espiritualmente, de coração, de doação. Que aquele ato de seguir seja genuíno, como Maria de Magdala foi. Observe que o Cristo está por trás desse pedido, que não é só doação. Eu não quero só o material. Eu quero que quando você doe, que você se lembre que existem pessoas, que você tem as bênçãos, você tem fé, você tem raciocínio, você tem a ciência. Então fortaleça esse lado da caridade. É o que eu estou colocando. Ele não está mandando, ele não está impondo, ele não está coagindo. Mas ele quer sinceridade. Ele quer honestidade no ato da caridade. E honestidade e sinceridade no ato da caridade, isso só vem de dentro, meu irmão. Isso só vem de dentro. E aí, a gente vai observar nas reuniões mediúnicas, as reuniões mediúnicas estão cheias disso aí. Eu doei, eu falei com o padre, eu falei com o pastor, eu fiz isso aqui, mas o quanto de si você colocou? O quanto de ti você deu? É isso aqui. Ele consegue unir num ato de solicitação de coleta, que seria um ato inteiramente material. Paulo consegue colocar que você tem que descobrir o que tem de bom em você e fazer isso aflorar nesse ato. Não é um pedido. Gente, se fosse só um pedido de coleta, era um versículo. Um versículo. Sidney, sabe o que eu estou lembrando aqui? Quando o benfeitor Mateus fala conosco se nós levamos os bolsos cheios de moedas para a reunião, não é? Não é? Quer dizer, a gente não vai levar nada material, não é isso. Mas é abnegação e devotamento em exercício, para um dia nós chegarmos a compreender exatamente isso, né? Para compreender. E eu acho tão bonito isso, Márcia, na mediunidade, porque é um tipo de trabalho. Você vai trabalhar na sua empresa. Você leva notebook, leva anotação, leva um celular, você chega lá, tem um quadro, tem um não sei o quê. Quando você fala de mediunidade, você é um instrumento. Você vai para dar um passe, uma psicofonia, um esclarecimento, vai trabalhar numa reunião mediúnica, você é um instrumento. Você não precisa de nada. Você é essa doação. É isso que a Márcia falou. O bolso cheio de valores é o que eu tenho para dar. É o meu desprendimento. É a minha doação. É o que eu consegui naquele dia. O meu dia foi totalmente conturbado. Mas olha só, espíritos, amigos da reunião mediúnica, é isso que eu estou conseguindo dar aqui hoje. Tá? Eu vim aqui num sacrifício, hoje eu estou conseguindo dar isso. Mas normalmente eu estou bom, eu me preparo, eu venho e eu dou muito mais, mas hoje é o óbolo da viúva, é isso aqui que eu estou conseguindo dar. Então esse é o desprendimento, isso está por trás de um simples pedido de Paulo, que eu repito para vocês hoje, e eu me peguei nisso hoje. E quando você faz essa relação com a mediunidade, você é o instrumento, você é a coisa mais importante que tem para ser doado ali. Não é só ir por ir. É ir porque você sabe por que você está indo, você sabe como você está indo, você sabe por que você está indo, que é a fé raciocinada, que é o ato de amor, é o ato de caridade, é o ato de desprendimento. É ir e varrer o templo, né? Ir e varrer o templo. Então, isso que eu acho bonito na mediunidade. Eu saio de casa assim e falo assim, gente, não estou levando nada, não tenho um notebook, não tenho uma mochila, não tenho nada. Assim, eu que sou o instrumento, eu que vou ser o operador, eu que vou ser o que está ali. Isso é bonito. Isso é bonito. E você vê como que as coisas em Paulo,
elas se encadeiam e sempre tem um fundo o Cristo. É o Cristo. Né? Então ele tenta fortalecer. O pedido dele é muito bonito. Né? Vou voltar aqui para o texto, tá, gente? Para a gente não fugir muito. O versículo 8. Não digo isso para vos impor uma ordem, mas citando-vos o zelo dos outros, dou-vos ocasião de provar a sinceridade da vossa caridade. Com efeito, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre, embora fosse rico, para vós enriquecer com sua pobreza. Que coisa linda, gente. Que coisa linda isso aqui. Ou seja, ele está fortalecendo o seu argumento com aquele que foi o mestre da caridade. A letrinha G é bem interessante também, apesar de ser um pouquinho grande. Olha aí para você ver. Estou olhando aqui. Deixa eu tirar os óculos, senão não enxergo essas letrinhas aqui. É lindo isso, as suas riquezas são os favores divinos, a comunhão perfeita com o Pai. Porque se o próprio Senhor foi capaz de tanto sacrifício, e eu? E os seus discípulos? Como que eu posso recusar? Ele se tornou pobre de espírito, vamos dizer assim, mas não com aquela conotação da bem-aventurança. Exatamente, né? Sim. Ele se transformou pobre, embora fosse rico. Espiritualmente. Ou seja, Paulo aqui, ele foi fazendo um pedido, ele foi macedônios, testemunho, e agora ele entra com Cristo. Ele coloca o exemplo mais elevado que tem. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Né? Conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre, por causa de nós. Para enriquecer a sua pobreza, ou seja, para te valorar mais, para você crescer, para você se reconhecer, para você se doar mais. Vamos continuar aqui? A propósito, dou-vos um parecer. É o que convém a vós, já que fostes os primeiros desde o ano passado, não somente a realizar, mas também em querer realizar essa obra. Agora, portanto, levai a termo, de modo que a boa disposição da vossa vontade corresponde à realização segundo os vossos meios. Aí aqui ele já deu botou um pouquinho mais de energia no pedido dele. Né? Eu não estou ordenando, mas eu estou aconselhando. Começou ano passado, então vamos concluir essa coleta. Né? Começou assim de uma forma tão entusiasmada, então vamos concluir. É o parecer dele. É para ele fechar as tarefas que não estão acabadas. Ele está falando, isso é meu parecer. É o parecer dele. Vamos terminar o que foi iniciado. Né? Olha só o quanto que Paulo trabalhou a mente de quem está ouvindo aquilo para chegar agora nesse momento aqui. De querer realizar a obra. É o que eu estou falando. Paulo não queria que a comunidade de Corinto levantasse os valores, as ofertas, só para poder agradar. Só para agradar Paulo. Mas que eles se demonstrem generosos. Que eles reconhecessem, que eles sentissem essa espontaneidade, essa caridade. Isso é importante. Ou seja, a boa disposição. É o que ele está colocando aqui. Olha só o que ele fala no 12. Quando existe a boa vontade, somos bem aceitos com os recursos que temos. Pouco importa o que não temos. Não, vou repetir essa aqui porque eu acho que eu não li direito.
Quando existe a boa vontade, somos bem aceitos. Com os recursos que temos, pouco importa o que não temos. Gente, pode pegar isso aqui e grifar. Quando você dá de bom coração, você está dando com o que você tem. Para mim, não interessa aquilo que você não tem. Interessa aquilo que tem dentro de você, que você pode doar. Não interessa o que você não tem. Eu não quero saber, não interessa. Mas quando você está de bom coração, quando você está dando de boa vontade, isso é bem aceito. Sem olhar o que você não tem. É a boa vontade. É o trabalho. Eu lembrei de uma frase aqui, que é aquela, né? Quando você dá o que tem, você não deve nada a ninguém. Porque não falta, não é isso? É exatamente isso aqui que o Paulo está colocando. Com os recursos que temos. Gente, isso aqui, novamente eu repito para vocês, isso é além de um pedido de organização de coleta. Isso é além de um pedido de doação para os pobres de Jerusalém. Isso está além. E a gente tem que olhar com esses olhos de que, gente, se você pegar, ler esse texto, como se fosse um texto corrido, a gente passa batido nesses itens aqui. A gente passa, a gente deixa. A gente vai comer a casca de banana e vai jogar a banana fora. A gente vai jogar o que tem mais de valor em Paulo fora. Olha só o 13, gente. Não desejamos que o alívio dos outros seja para vós causa de aflição, mas que haja igualdade. Igualdade. Então eu sei que tem que ter uma condição. Né? Se tem uma região que tá com fome, que está passando alguma necessidade, e a outra está em abundância, vamos tentar igualar isso aí? Vamos tentar buscar um ponto de equilíbrio? É isso que ele está colocando aqui. Isso é tão atual, né? Tão atual e continua tão desigual. Tão desigual. Né? Se a gente está aí, as notícias que a gente tem recebido aí, as guerras aí, agora Israel, Irã, e quanto que é gasto em munições, esse domo, né, que Israel tem para proteger a ele, cada míssil que é interceptado, que Israel consegue destruir e não atinge o solo, um custo de uma intercepção daquela é 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares que eu estava lendo hoje. Imagina o quanto que é de extrapolar. É de extrapolar. Então, sim, isso é só para a gente fazer uma reflexão. Tá? Senão a gente descamba para um... Ô Sidney, deixa eu voltar um pouquinho lá no 12. Pode. Eu não sei se a minha interpretação faz algum sentido. Quando ele fala, quando existe a boa vontade, somos bem aceitos com os recursos que temos. Pouco importa o que não temos. Não desejamos que o alívio dos outros seja para vós causa de aflição, mas que haja igualdade. A gente pode interpretar isso naquela frase que era muito dita na época que tinha as contribuições de Natal, que eu não me lembro quem que falou, se é a Anita Borella, não lembro, que falava assim, quem dá menos que pode é avarento, quem dá mais do que pode é irresponsável. Irresponsável, é verdade. Muito bem lembrado. Cabe direitinho aqui. Perfeito, muito bom. Deus, eu dou graça pela sua intuição de ter trazido isso aí. Muito bom, muito bom. E é isso aí mesmo. Foi a Anita Borella, Márcia? Quem que falou isso? É a Anita Borella mesmo?
A Márcia não ouviu você falar, não, Joane. Ouviu? Ela fez Ela sinal. viu? É, Ah, tá. entendeu? É que sumiu aqui, depois apareceu. E aí, faltando alguns minutinhos, vamos terminar essa partezinha aqui, ó. O 14. No presente momento, o que para vós sobeja suprirá a carência deles, a fim de que o supérfluo, né, deles venha um dia suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade. É como está escrito: quem recolherá muito não teve excesso, quem recolherá pouco não sofrerá penúria. Aí, essa fala, Jane, é a fala da Dona Anitta. A Dona Anitta. Não é? Então, assim, olha a importância que Paulo está colocando isso aqui, do que cada um está vivendo naquele momento. Hoje me sobra, eu posso ajudar. Mas amanhã eu posso estar numa situação diferente, né? Não que eu estou fazendo troca, mas é uma questão de auxiliar. É uma questão de eu auxiliar sem pedir absolutamente nada. E, gente, isso aqui, vocês podem puxar aqui, isso aqui é a parábola do administrador infiel. Esse finalzinho que ele está colocando aqui, o que numa palestra eu chamo, é a palavra do administrador infiel e regenerado. Porque ele foi infiel, mas depois ele se regenerou. Por quê? Lá na parábola Jesus coloca: façais amigos da iniquidade. Quando o administrador percebe o erro, o Senhor manda ele embora, ele vira e fala assim: não, eu vou aliviar o fardo de todo mundo. O que está escrito aí? 100? Coloca 50. Está aí 75? Coloca 25. Eu estou aliviando o fardo deles. Né? Isso aí é uma outra palavra, tem toda uma explicação, tem todo um contexto disso aí. Mas a verdade é que ele repassou a misericórdia que o Senhor passou com ele. Porque era para ser apedrejado. Ele não foi apedrejado. Então ele foi aliviar os devedores. Ele foi aliviar aquele ali. Ou seja, ele fez amigos da iniquidade. Ele mesmo falou: eu não sei pedir, tenho vergonha. Eu não sou camponês, eu não sei plantar. O que eu sei fazer? Eu só sei fazer contabilidade. Então eu vou servir, vou lá ajudar aqueles lá. É a parábola do administrador infiel e regenerado. Né? A referência que está aí, você está no 15, né? No finalzinho. Estou no finalzinho do 15. A referência que está aí é Êxodo 16, 18, lá na distribuição de maná. Né? Isso aí. Quando mediram uma vasilha, nem aquele que tinha juntado mais tinha maior quantidade, nem aquele que tinha colhido menos encontrou menos. Cada um tinha recolhido o quanto podia comer. É isso aí. É exatamente isso aí. Eu também fiz essa observação aqui, Jane. Eu ia colocar exatamente aí. Cada um só pegava aquilo que ia consumir. Que a sua família iria consumir. É isso aqui. Não importa o quanto você ia recolher. Mas o que você recolher, você vai consumir. A exata quantidade é o suficiente. É o suficiente para as suas necessidades. Então cada um recolhia aquilo que necessitava. Nem muito, nem pouco. O suficiente. 20 horas. E conseguimos fechar essa parte da coleta aí. Viu? Ah, olha só que legal. Agora que eu estou vendo aqui, o Jane, na minha BJ aqui, tá, eu escrevi aqui bem pequenininho. Agora que eu estou vendo. Dizer da irmã Clarissa. Agora que eu estou lendo aqui o que eu escrevi. Agora que eu estou vendo. Agora. Vê se... Essa lembrança. Vocês observaram, gente, como que Paulo, ele é diferente? Olha o quanto
que ele gastou de energia, mas de uma boa energia, para fazer uma solicitação. A diferença que é, né? Não foi agressivo, não coagiu, né? Foi uma coisa assim que ele veio, entrou no seu coração, tomou, e agora eu não tenho como não doar. Não tenho. Vamos fazer uma campanha dessa lá na FEAC. Temos que, na verdade, a gente tem que aprender com Paulo. Vai ser doçura. A gente tem que aprender com ele. Como que a gente faz isso aqui? Vai ser doçura. Né? Finalizamos aqui. Então, semana que vem... gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora eu lembrei aqui. Pode acontecer da semana que vem, porque a empresa ao qual eu trabalho tem um evento, está marcado semana que vem às 19 horas. Então, assim, se realmente oficializar, aí a gente vai ter que pular uma quarta-feira. Ou vocês fazem um estudo. Ou a Jane faz o estudo com vocês aí. Não, a gente prefere pular. Eu fico à vontade aí nas decisões de vocês. Então, assim, se eu oficializar, eu vou avisar com antecedência. Aí depois a gente conversa aí, se quiser ter. Entendeu? E aí vai ter esse dia aí. Tanto dia para marcar, fui marcar lá na quarta-feira. Mas também se marcasse os outros dias, eu tinha que abrir mão de alguma coisa. De qualquer jeito, tem que abrir mão. Tinha que abrir mão de qualquer coisa, é tão difícil. Tá bom, gente. Vamos fazer a oração. Ô, Jane, você que tá tão empolgada, fecha pra gente fazendo a gentileza. Eu tô empolgada? Não tô empolgada. Sua voz tá tão eloquente hoje. Nossa. Tão Emmanuel. Faz favor. Bom, vamos orar de forma bem simples, gente. Sem quem sou eu para ter a eloquência de Emmanuel. Mestre amigo Jesus, espiritualidade que nos acompanha, mais uma vez agradecemos a oportunidade desse encontro semanal. Mais uma vez agradecemos a riqueza desse estudo. Mais uma vez agradecemos a bênção da doutrina espírita e a bênção de estarmos estudando Paulo. São muitos os motivos de agradecimento, Senhor. O coração fica muito grato por estarmos aqui nessa família, na família FEAC. Pedimos, Senhor, que continue a nos envolver a cada um de nós, que continue a nos dar a força e a coragem que Paulo tanto fala, que continue a fazer com que escolhamos sempre a melhor parte, que não deixemos o desânimo, o cansaço, tomar conta da nossa mente, do nosso corpo, que sempre possamos ter a perseverança de estarmos estudando as palavras e a mensagem do Cristo. Abençoe todos aqueles que estão nesse estudo, todos aqueles que estão nesse momento passando pela tela do nosso pensamento, que todos possam receber essas irradiações de amor, essas vibrações de paz. E que aqueles que não puderam comparecer hoje igualmente sejam recebidos, acolhidos com essa boa vibração. Fique conosco, mestre querido. Ajuda-nos sempre a sermos exemplo do seu amor e da sua paz. Que assim seja. Que assim seja.